Boa noite. Um dia especial no julgamento do Mensalão. O ex-deputado Roberto Jefferson, pivô do escândalo, apresentou sua defesa e, ao contrário do que declarou anteriormente, envolveu o ex-presidente Lula na denúncia. Segundo o advogado de Jefferson, Lula não só sabia, como ordenou o esquema de compra de votos. Nessa edição, vamos discutir essa nova versão apresentada ao Supremo. E veja também outros assuntos importantes de hoje. Servidores federais voltam a se manifestar em São Paulo e a presidente Dilma entra na negociação para tentar acabar com a greve. Cresce no país o número de famílias sustentadas por aposentados. 10 instituições financeiras são notificadas por abuso nas taxas cobradas em empréstimos. Segundo o levantamento da polícia, uma casa é roubada a cada hora na cidade de São Paulo. Na Espanha, saques organizados a supermercados têm como justificativa alimentar as vítimas da crise. Participam desta edição o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. O presidente Dilma Rousseff se reuniu hoje com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, para discutir a greve de funcionários públicos federais. Houve novas manifestações nesta segunda-feira. A segunda-feira foi marcada por reuniões a portas fechadas para tentar acabar com o impasse nas negociações. Nesta semana, o governo recebe os líderes dos movimentos grevistas de diferentes setores. A preocupação do Ministério do Planejamento é com o impacto nas contas do governo. Atualmente, a folha de pagamento custa 190 bilhões de reais aos cofres públicos. Se todas as reivindicações forem atendidas, o gasto previsto pelo governo é de mais de 92 bilhões, o que equivaleria a 6% do PIB. Para este economista, a greve é justa. O Brasil hoje, e especificamente São Paulo, é uma das cidades mais caras do mundo, portanto, uma inflação de 4,5% ao ano é uma inflação alta, tá certo, e que realmente compromete a renda do trabalhador. O movimento ganhou força com a adesão das principais centrais sindicais do país, como a CUT e a Força Sindical. Em nota, sindicalistas repudiam a falta de diálogo por parte do governo. Hoje, agentes da Polícia Federal fizeram nova manifestação em São Paulo. A categoria está em greve desde a semana passada. O salário inicial de um delegado da Polícia Federal é de R$ 13.368. O de um professor federal no regime de 40 horas semanais e com mestrado é de R$ 3.137. Se o professor tiver doutorado, tem R$ 4.472 de salário inicial. Os professores alegam perdas acumuladas desde 2007. Querem um reajuste superior ao índice de inflação do período. Na falta desta política de cargos e salários, quem é mais organizado acaba se beneficiando, porque aí acaba então promovendo um poder de pressão maior e, consequentemente, obtendo um salário diferenciado daqueles demais, né? Olha, os funcionários do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, vão engrossar a greve, hein? Eles anunciaram uma paralisação de 24 horas na quarta-feira. O Ministério do Planejamento também divulgou uma agenda aí, começa a receber o movimento grevista ao longo dessa semana. Amanhã de manhã, a primeira reunião vai tratar da equiparação salarial, inclusive de uma situação que a gente mostrou aí dos professores, né? 18 categorias querem essa equiparação. Vila, essa entrada da presidente Dilma na discussão pode colocar um fim? Demorou para acontecer? Demorou, né? Eu acho que a presidente Dilma ela tem dificuldade, e acho que pela própria história política dela, de fazer esse tipo de negociação. O ex-presidente Lula veio do mundo sindical, sabia que essa negociação é inerente a uma sociedade democrática, no momento que você tem algumas categorias, porque o caso é muito complexo, varia de categoria para categoria. Tem algumas que realmente é uma enorme defasagem. Por exemplo, os funcionários das universidades federais não recebem aumento há muito tempo e tal. Então, há uma variação entre as categorias. Que a greve se espalhou, chegou aos portos, a vários ministérios. A situação é muito complicada e o governo demorou muito para responder. Eu acho que faltou um personagem importante aí do governo, que é o ministro do Trabalho. Não é ter implicância em relação ao personagem, mas eu fui estudar até a agenda dele e descobri que ele não trabalha. É o país da piada pronta. O ministro do Trabalho não trabalha. Ele chegou a desaparecer um mês do ministério, isso na agenda oficial.
da agenda oficial. E em qualquer dessas negociações, o senhor, nenhum dos telespectadores ouviram falar no senhor Brizola Neto. Então, o Ministério do Planejamento não é a tarefa central, ele ser o elemento negociador. Isso é um papel histórico, desde que foi criado, em 1930, do Ministério do Trabalho, especialmente no momento democrático como vivemos. Ayrton Soares, é difícil de onde tirar esse dinheiro, né? A gente viu aqui, são 92 bilhões, 6% do PIB, será que a gente consegue isso? Eu acho difícil. O que a gente tem que analisar é essa greve dos funcionários públicos federais sob o aspecto de que os sindicatos, a maior parte dos sindicatos ligados ao funcionalismo em geral, está vinculada à Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que é vista como uma entidade ligada ao Partido dos Trabalhadores que detém o governo da República. Então é inexplicável este atraso nas negociações, uma vez que as partes são muito afins. Esse atraso é que eu não consigo entender. Acho que a presidente Dilma está chegando com muito atraso nisso, para decidir realmente o que deve ser feito. Como eu sei que nenhuma decisão é tomada no governo sem que a presidente Dilma tenha participação, eu acho que ela devia ter chegado antes. Agora, acho que os trabalhadores também têm que estar sensíveis ao que acontece no mundo. A nossa realidade econômica, nós não estamos numa fase onde temos um PIB anunciado de 8% de crescimento. O que nós estamos vendo nos países, especialmente da Europa, é que os trabalhadores estão sendo retirados direitos, estão sendo castrados em algumas conquistas que haviam obtido, auxílio-desemprego, etc., etc. Salários têm sido diminuídos. Então, esse é um quadro mundial. Nos Estados Unidos também passa por um momento de recessão. Acho que a CUT, que coordena esse movimento todo, devia ter mais sensível a esse quadro internacional, e a presidente Dilma não pode deixar passar dessa semana uma solução para a questão dos trabalhadores ligados ao funcionalismo público. Muito bem. Aumentou e muito nos últimos 20 anos o número de aposentados que comandam famílias no país. Mesmo empregados, filhos que não conseguem se sustentar sozinhos voltam a morar com os pais. São 72 metros quadrados que seu Antônio divide com mais 5 pessoas, a esposa, 3 filhos e a netinha. Aos 63 anos, é ele quem garante o sustento da família. As despesas são grandes, a energia elétrica, ela estoura, né? O consumo de água estoura. O aposentado não está sozinho. No Brasil, 8.600.000 idosos sustentam famílias, segundo o último censo do IBGE. São homens e mulheres com mais de 65 anos que vivem com os filhos, netos e até bisnetos. Em 1991, eram 688.000 pessoas nessa situação. Na casa de seu Antônio, Rita é a filha mais nova, tem 19 anos e desde que Júlia nasceu, não consegue trabalho. Sem escolha, precisa morar com os pais. Aos 41 anos, André é o mais velho da família. Trabalha como segurança, ganha R$1.000 por mês. Companhia que pesa no orçamento de seu Antônio e Dona Maria. Somadas as aposentadorias dos dois, a renda é de R$ 2.600. Dinheiro usado para o aluguel, contas de água, luz, telefone e comida para os 5 adultos e uma criança. A gente tem dia que passa dificuldade. Que tipo de dificuldade? Falta uma coisa, falta outra. Se não tem o dinheiro, não tem como comprar. Se os filhos não tivessem morando comigo, eu poderia pegar ela hoje e viajar para onde eu quisesse. Eu não precisaria estar me preocupando com a casa. Hoje os filhos estão comigo, eu não posso sair. O que acontece, hein? É difícil isso, né? Quer dizer, ele quer viver uma vida... Mas ele reclamou da presença dos filhos, mas saiu para abraçar o neto. Quer dizer, o convívio com o neto deve ser muito bom para o avô. Né? Agora, ele gostaria de ter mais condições de ter uma vida melhor com o pouco salário que ele tem de aposentadoria. Esse episódio ocorre no país e nós estamos vivendo uma fase onde nós não temos problema de emprego. Os índices de desemprego têm níveis muito baixos no país. Já tivemos índices muito altos. E nós vemos que isso acontece na Europa hoje muito, porque lá o desemprego provoca a maior parte desses casos. Acho que a renda familiar, eu vi nessa família um padrão razoável, mas o que eu não vi foi uma notícia sobre que também, quando pai ou mãe deixam de cumprir decisão judicial de pagar pensão alimentícia,
a justiça brasileira possibilita que essa pensão alimentícia seja cobrada dos avós. Então, cai lá o fardo de alimentar os filhos nas costas dos avós, que é uma circunstância que rotineiramente tem ocorrido nos tribunais brasileiros. Acho que faz parte de uma contingência muito própria de famílias que os filhos têm pouca oportunidade de ter uma boa renda e são obrigados a coabitar para viver uma situação melhor. Vila, que a aposentadoria está boa demais? Eu acho os dados, eu fiquei preocupado com os dados, porque em cerca de 20 anos aumentou 12 vezes. Poxa, de 600 mil para 12 milhões, né? Por aí, né? Acho que de um lado, que tem de se tomar cuidado sempre com os dados, é aquela velha história, estatística engana, é que aumentou a cobertura. Ou seja, você tem mais pessoas hoje recebendo a aposentadoria ou pensão da Previdência Social, especialmente nas regiões mais pobres, que não é o caso de São Paulo. Nas regiões mais pobres do país, por exemplo, no semiárido nordestino, você teve uma expansão que começou no regime militar, com o Fundo Rural, com a aposentadoria rural, aquilo se expandiu no governo Geisel, no último governo militar e depois no processo de redemocratização. Você tem cidades hoje que no semiárido nordestino, volto a dizer, que você tem duas fontes de renda fundamentais. Um é o Bolsa Família, que foi instituído recentemente, né? E o outro é a aposentadoria rural. Ou seja, você não tem economia local que dê condições às pessoas sobreviverem e que possa caminhar com as suas próprias pernas e tal. E em muitas dessas cidades, as cidades mais pobres do Brasil, o avô sustenta o pai e o neto, né? Quer dizer, portanto, ela acaba cumprindo a Previdência Social um papel de renda mínima, essa aposentadoria, que é extremamente importante para o país. Eu não sou contrário a diminuir esses gastos, ao contrário, esses gastos são essenciais, inclusive para equalizar e evitar que esses vão para uma situação de extrema pobreza e que se permita que essas comunidades possam o comércio funcionar, a economia funcionar. Agora, precisa os filhos ter condições de poder trabalhar, porque senão o que vai acontecer com os netos, no caso do exemplo dessa família, né? A gente vai falar um pouquinho dessa situação na Europa. Agora, a recessão na zona do euro provoca desespero e cenas de vandalismo. Na Espanha, sindicalistas e políticos atacaram ao estilo Robin Hood. Eles saquearam supermercados e distribuíram comida à população. Momentos de tensión en un supermercado de Écija, en Sevilla, cuando miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores salen con víveres para entregarlos a distintas ONGs de la zona. As imagens mostram homens e mulheres invadindo um supermercado de Sevilha. Eles enchem carrinhos com compras e saem sem pagar. Outras casas de comércio também foram saqueadas. A comida foi distribuída para 36 famílias necessitadas. Me parece bem. Me parece bem porque se o governo não dá trabalho a los... Eu não acho que eles estejam errados. Nós temos que comer mesmo que o governo não consiga nos dar trabalho, disse essa mulher de 65 anos que está desempregada e recebeu ajuda do grupo. Sem dinheiro e trabalho, 37% dos desocupados voltaram a morar com os pais. É o caso do engenheiro José Luiz, de 57 anos. Há um ano parado, ele contou ao Jornal da Cultura que não teve outra opção. Eu vivo com minha madre que tem cerca de 90 anos e vivimos os dois com 1.500 reais al mês. Se não viviria com minha madre, teria que viver na calle como um indígena. Hoje, 40% dos idosos no país em recessão sustentam um ou mais parentes que estão desempregados. A Espanha está à beira do colapso, prestes a pedir ajuda externa. A previsão é que a economia continue em contração neste ano e no próximo. O desemprego é o maior dos 27 países da União Europeia. Atinge 5 milhões de pessoas e deve aumentar ainda mais. E veja a seguir, a Secretaria Nacional do Consumidor notifica 10 instituições financeiras por taxas abusivas para financiamentos. E ainda a defesa de Roberto Jefferson diz que ex-presidente Lula ordenou o mensalão. A gente volta já. À vista da Constituição.